Olá pessoal, aqui é o professor Samuel. Nessa videoaula de hoje a gente vai trabalhar na resolução do laboratório 10 do livro, Laboratórios de Tecnologia Assistida e Infraestrutura de Redes, e esse cenário ele consiste na configuração da técnica de NAT, tradução de endereços, né? NAT quer dizer Network Address Translation. E antes da gente estar trabalhando na configuração propriamente dita, eu vou falar um pouco sobre o NAT para vocês, sobre qual a importância do NAT, né, quando que ele é útil. Definitivamente, quando a gente fala hoje de IPv4, a NAT é uma técnica presente em 100% das empresas, 100% dos ambientes corporativos e até mesmo nas redes residenciais. Tá? Bom, o que a gente tem aqui então nesse nosso laboratório, né? A gente basicamente vai ter, a gente tem aqui a figura, a representação de dois círculos, um círculo azul, que vai representar uma rede local de um ambiente de uma empresa, e a gente tem um círculo avermelhado, cor-de-rosa, que representa a internet, né, que é uma rede pública. Então a gente está falando de uma rede pública do lado direito, e a gente está falando de uma rede privada do lado esquerdo. Né? Bom, a internet, então, ela é uma rede de caráter público, e para a gente poder ter acesso a conteúdo na internet, a gente precisa necessariamente de um endereço público, né, que faça parte do contexto da rede da internet, que seja roteável no contexto da internet. Quando a internet foi projetada lá na década de 70, ela foi projetada para ter uma arquitetura que a gente chama de modelo de arquitetura com comunicação fim a fim. Né? E o que quer dizer essa comunicação fim a fim? Quer dizer que, independente de toda a parafernália tecnológica que a gente tenha na camada 2, tá? Todos os dispositivos que a gente tenha pareados entre si, modem, roteador, computador, servidor e tudo mais, independente de todos esses equipamentos, quando uma determinada máquina X qualquer, em uma rede qualquer conectada na internet, deseja se comunicar com uma outra máquina Y qualquer, em qualquer lugar no mundo no contexto da internet, do ponto de vista de camada 3, que é uma camada lógica implementada via software, que é uma abstração, toda a parafernália tecnológica que está aqui embaixo, nas camadas inferiores, ela simplesmente se torna transparente, ela deixa de existir. É como se as duas máquinas estivessem diretamente conectadas entre si. Tá? Isso é o que a gente chama de comunicação fim a fim. Só que, a partir do começo lá da década de 90, mais especificamente em 93, o que aconteceu? Em 93, surge o conceito daquilo que a gente chama hoje de web, a World Wide Web, o WWW. Né? O que é a web? Qual que é a diferença de internet para web? Internet, na verdade, faz referência à infraestrutura física, a toda a parafernália tecnológica. E em cima dessa infraestrutura da internet, a gente tem vários serviços possíveis. Serviço de acesso remoto, serviço de transferência de arquivos. E um desses serviços que popularizou efetivamente a internet no formato que a gente conhece hoje é a web. Tá? Ou a World Wide Web, ou o WWW, que tornou a internet comercial a partir de 1993. Tá? E a internet comercial, ela se mostrou bastante atrativa para os usuários comuns, né? Porque a partir da internet baseada na web, em que os usuários têm a possibilidade de utilizar navegadores para acessar páginas que têm um formato bastante intuitivo, bastante natural para os usuários, a gente passou a presenciar uma expansão, um crescimento muito rápido da rede. Né? E quando a internet foi projetada lá na década de 70, com os 32 bits que foram alocados para o endereço IPv4, a gente pode endereçar no máximo, no melhor caso, a gente poderia endereçar 4 bilhões e 300 milhões de endereços aproximadamente. Mas na prática, em virtude do processo de distribuição que foi mal feito na época, não é isso que a gente tem disponível. A gente tem disponível pouco mais da metade disso, né? Pouco mais de 2 bilhões e meio de endereços. E num mundo em que atualmente tem 7 bilhões de pessoas e que a internet não conecta mais máquinas, mas sim pessoas,
né, as redes sociais são exemplo disso, fica evidente que 4 bilhões de endereços é muito pouco para suprir a nossa necessidade, para suprir a demanda de conectividade. Tá? E assim que a internet se tornou comercial em 93, poucos anos depois, em 93, 94, 95, já surgiram novos estudos na academia para a criação de um novo protocolo que seria o substituto do IPv4, que acabou se tornando hoje o IPv6, né, com 128 bits, que permite um número absurdo de endereços na rede, que a gente fala que é 341 decilhões de endereços, mas essa é uma outra discussão que quem tiver interessado em se aprofundar, eu recomendo que faça a leitura do meu livro de IPv6, tá? Intitulado IPv6, Novo Protocolo da Internet. Mas assim que foi percebido que os endereços do IPv4, com a internet se tornando comercial, não seriam mais suficientes para assegurar o crescimento da rede, né, se começou o trabalho de criação de um novo protocolo. Só que criar um novo protocolo, levando em consideração requisitos de uma época mais moderna, de uma época diferente da década de 90, em que era necessário mais endereços, maior escalabilidade da rede, ou seja, capacidade de crescimento, requisitos de mobilidade que não existia na década de 70, requisitos de segurança. Criar esse novo protocolo levaria tempo. Tá? Então, durante esse tempo, para garantir que haveria tempo hábil para se trabalhar no projeto de um novo protocolo, surgiram algumas técnicas, alguns mecanismos, técnicas paliativas, a gente fala, para conter o uso de endereços, para minimizar o uso de endereços públicos, e as 3 principais dessas técnicas que surgiram para esse fim foi o CIDR, né, o CIDR, o Classless Interdomain Routing, que acaba com o conceito das classes padrões, então deixa de existir a rede /8, classe A, /16, classe B, /24, classe C, e passa a surgir a notação do CIDR, que é aquela notação barra, um número que identifica prefixo da rede, e a gente passa a ter grande flexibilidade, maior flexibilidade, para criar redes de tamanhos variáveis, tá? Por exemplo, o VLSM, que permite que a gente tenha diferentes redes com diferentes máscaras de rede no nosso ambiente. E o CIDR foi extremamente importante para contenção de endereços. Mas além do CIDR, surgiram outras 2 técnicas importantes. O DHCP foi uma delas, né? DHCP hoje é amplamente utilizado para atribuir endereçamento automático nas redes, mas a princípio ele foi projetado para economizar endereços. A ideia era justamente que as operadoras pudessem fazer o que elas fazem hoje com as conexões residenciais. Né? Para os meus usuários residenciais, ao invés de eu dar um IP fixo para ele, como via de regra ele não precisa disponibilizar serviços na internet que sejam acessíveis, ele também não precisa de um IP fixo, então se atribui para ele um IP dinâmico, de modo que se eu tenho um estoque lá com 1000 endereços, por exemplo, eu não preciso necessariamente atribuir esses endereços um para o meu cliente. Tá? Se nem sempre todos os meus clientes estão conectados, a gente consegue ter uma gestão de entregar esses endereços dinamicamente. E a outra técnica, que foi a maior responsável pela sobrevida de mais de 20 anos do IPv4, foi o NAT, né? Que trouxe consigo a RFC 1918. A RFC 1918, isso aconteceu, o NAT foi documentado, padronizado, publicado em 98. Tá? Então não é algo tão antigo assim como se pensa. Quando a gente fala de internet, as coisas são muito recentes. A RFC 1918 diz o seguinte para a gente: passam a existir 3 blocos de endereços que não são roteáveis na internet e que só podem ser usados no contexto privado, de um ambiente privado, de uma determinada rede local ou de uma determinada interrede de redes privadas. E o que é o conceito da rede privada? Bom, primeiro, essas redes, esses blocos são blocos com um representante em cada grande classe originalmente criada. Então, o representante privado de classe A é o endereço 10/8, na classe B é o endereço 172.16/12,
lembrando que esse prefixo /12 quer dizer redes que variam de 172.16/16 até 172.31/16. E o prefixo, um bloco 192.168/16, representante do classe C, onde a gente pode ter até 256 redes /24, de 192.168.0 até 192.168.255. São 256 redes de classe C. Qual que foi a vantagem de se fazer isso? Antes de existir a RFC 1918, antes de existir o NAT, empresas que quisessem se conectar à internet, então se você é uma empresa e você tem 200 máquinas, necessariamente você precisaria de 200 IPs públicos, tá? Um para cada máquina, porque senão essa máquina não teria alcançabilidade na internet. Com a RFC 1918, com os endereços privados, o que acontece? As redes locais, as redes privadas, tanto as corporativas como as residenciais, principalmente as corporativas, passam a utilizar nas suas máquinas, internamente na sua rede, endereços privados, necessariamente ou um 10/8, ou um 72.16/12, ou um 92.168/16. Tá? E nesse exemplo aqui, então, a rede local da empresa, que é o que a gente vai chamar de área inside, ou seja, dentro do nosso ambiente, eu estou usando uma rede 172.22, tá? Que está dentro daquele bloco 172.16/12. Então, 172.22 é o prefixo da minha rede local. Então, as máquinas todas aqui dentro têm que começar com 172.22. Então, a gente tem o PC 172.22.11.101, 172.22.11.102. O nosso gateway vai ser 172.22.11.1, que vai ser o IP da interface F00 do nosso roteador, que eu estou chamando de NAT, que vai ser o elemento dentro da nossa empresa responsável por fazer a tradução, que eu já falo daqui a pouco o que é isso. Tá? Então, a ideia é que com esses endereços privados, junto deles, viria o processo do NAT, que é a tradução. E no que consiste a tradução? Bom, a ideia é a seguinte: a empresa, então, passa a ter um elemento, né, e normalmente esse elemento vai ser o seu roteador de borda. O que é o roteador de borda da empresa? É aquele elemento que está conectado à rede do seu provedor de conectividade e que está também conectado na sua rede local ou no ambiente da sua interrede. Então, no caso do nosso cenário, a interface F00 do nosso roteador está conectada na nossa rede local. Tá? É o representante da rede local, vai ser o gateway das máquinas da rede local. Uma outra interface, a interface serial 00, nesse exemplo, é aquela que está efetivamente conectada no modem da nossa operadora, que está pareada com a nossa operadora e que, portanto, vai receber a conexão com o mundo externo, a conexão com a internet, a conexão com a rede pública. E, portanto, ela vai precisar de um endereço público também. Tá? Então, nesse exemplo, a gente está usando aqui 100.1.1.2/30. /30 é de link ponto a ponto. Tá? E no lado da operadora vai ser o 100.1.1.1, só para a gente estar na mesma rede. Para representar a internet nesse cenário, né, como a gente está falando de um software simulador, eu não tenho a internet aqui, eu vou estar conectando direto no roteador da operadora um servidor, e a gente vai colocar um IP 9.1.1.1 no lado desse servidor, e no lado do roteador a gente vai colocar 9. Deixa eu ver qual que é o endereço que a gente vai usar. 9.0.0.1. Tá? Eu estou seguindo aqui o que está no livro. E a gente vai ter que fazer a configuração desse roteador só para viabilizar depois a configuração do NAT. Tá? Mas eu faço uma observação aí no livro para vocês, que a configuração desse lado aqui, a gente só faz para poder viabilizar o laboratório, para ele funcionar. Mas na prática, o laboratório em si acontece desse lado. Tá? Eu vou estar comentando isso com vocês. A ideia da tradução é a seguinte, né? Via de regra, se eu não tivesse tradução, seria impossível essas máquinas na rede privada falarem com a internet. Por quê? Quando a máquina, por exemplo, 172.22.11.102, quer acessar uma página no servidor web 9.1.1.1, ela vai originar um pacote destinado a 9.1.1.1. Vamos imaginar que não existisse tradução. Então, esse pacote,
O sistema operacional vai detectar que é uma rede que não está no mesmo contexto da sua rede local, vai encaminhar para o roteador vai procurar uma correspondência na tabela de roteamento e faz o encaminhamento por destino. Então, reparem que sem NAT, o pacote originado na rede interna, na rede privada, ele sai para a internet e ele chega até o destino servidor, onde quer que esse servidor esteja. O problema é na hora que o servidor precisar responder essa requisição. Por quê? A resposta, ele vai pegar o pacote originado na rede 172 e ele vai ver que o endereço de origem foi 172.22.11.102 e endereço de origem e de destino vão se inverter, ou seja, o destino da resposta passa a ser o que antes era a origem da requisição. E a origem da resposta passa a ser o IP do próprio servidor. Então, o pacote de resposta do servidor teria como origem o endereço 9.1.1.1, como destino 172.22.11.102. O problema é que no contexto da internet não existe essa rede 172.22. As redes da RFC 1918, ou seja, 10/8, 172.16/12, 192.68/16, simplesmente não existem nas tabelas de roteamento do BGP dos roteadores que conversam na internet. Então a resposta seria impossível. Então, a única maneira de existir essa resposta é se a gente tivesse a saída, a origem aqui do tráfego inicial, através de um IP público. Qual que é a grande sacada do NAT? O NAT foi um grande sucesso, não do ponto de vista de solução de desempenho, porque NAT degrada desempenho, mas um grande sucesso do ponto de vista de solução de contorno para a problemática da quantidade de endereços limitados de IPv4. A gente vai fazer a configuração do NAT nesse roteador, a gente vai falar para ele o seguinte, você vai pegar esse seu único endereço público, e você vai passar a fazer a tradução dos cabeçalhos dos pacotes originados na rede interna, de forma que, na saída para a internet, você substitua o endereço de origem RFC 1918 da rede privada para o seu endereço público. Por quê? Quando você fizer isso, o servidor na internet vai ter um endereço público para encaminhar a resposta. E depois dessa resposta, o elemento que pratica a NAT vai consultar uma tabela NAT, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, depois de configurado, para fazer o devido encaminhamento, o devido retorno para a rede privada. Então vamos dar um exemplo. Máquina 172.22.11.102 quer falar com o servidor 9.1.1.1. O sistema operacional vai detectar que o destino está fora da sua rede local, vai encaminhar para o seu respectivo gateway, que é a interface F00 desse roteador, que tem um IP privado. Esse roteador vai verificar que essa rede de destino é uma rede pública no contexto da internet e vai estar instruído, vai estar configurado a aplicar a tradução. Então esse roteador vai pegar o cabeçalho, vai pegar o pacote, vai entrar lá nas informações do cabeçalho e vai mudar o endereço de origem, que é privado, para o seu endereço de origem. Ela vai criar uma tabela, que é o que a gente chama de registro, de registro state, uma associação entre o endereço privado que originou a requisição, a porta dessa comunicação e a associação com o endereço de destino com a porta de destino. Isso é o que a Cisco chama de PAT, Port Address Translation. Então, para a gente poder fazer uma tradução de endereços, onde a gente tem múltiplos endereços privados atrás de um único endereço público, a gente precisa usar as portas de conexão de camada de transporte. Para quem não lembra, se a gente pegar lá o socket é um conjunto do IP, um número de porta. Esse número de porta tem 16 bits. Com 16 bits, a gente pode ter 65.536 portas. Então, via de regra, de maneira direta, na prática não é exatamente isso, a gente pode ter, através de um único IP público, o compartilhamento da conexão de internet com até 65 mil máquinas com endereços privados. Tá? Naturalmente que em redes maiores, um único endereço público não dá conta desse processo, porque existem aplicativos, por exemplo, VNC no acesso remoto, que consome um grande intervalo de portas. Tá? E, naturalmente, nesse caso, se a gente pegar um aplicativo que consome aí 1000 portas,
né, já começa a ficar claro para a gente que um único endereço é pouco. Mas aí é possível criar um escopo com vários endereços a partir do qual a empresa vai escolher, o elemento que faz NAT vai escolher o respectivo endereço disponível público para fazer o processo de NAT. Tá? Então, NAT é uma técnica de natureza stateful, ou seja, o roteador, além de fazer o processo de tradução que degrada o desempenho da rede, porque ele tem que manipular os pacotes, ele vai manter uma outra tabela, que é a tabela NAT, com o status das conexões, para no retorno ele saber devolver aquele pacote para a devida origem da informação. Porque de nada adianta o servidor responder para ele se ele não sabe quem foi que originou aquela comunicação. E no ambiente real, a gente vai ter uma série, centenas, milhares, talvez, dependendo do ambiente, de conexões simultâneas acontecendo. Tá bom? Bom, então o primeiro passo para a gente começar a trabalhar com esse laboratório é que a gente vai precisar configurar o roteador da nossa nuvem da internet. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? O servidor, se vocês verificarem, ele já está com os endereços configurados. Então a gente precisa entrar no roteador da internet, configurar um IP nessa interface F00 e configurar um outro IP nessa interface serial 00. Tá? Essa primeira parte de pré-configuração, de preparação do roteador do provedor, é o roteiro 10.1 do livro e não consiste na configuração do NAT. Tá? Então eu vou fazer isso rapidinho aqui, eu só estou seguindo o roteiro, porque a gente não vai ficar preso a essa configuração. Tá bom? Então eu vou desligar aqui a resolução de nomes. E vou entrar na interface F00, que é a interface que está do lado do servidor, que para a gente está representando a internet. Tá? Vou atribuir o IP que eu já deixei configurado como gateway do roteador. Pronto. Vou subir a interface. Ok. Agora a gente vai fazer a configuração da interface serial 00, que está pareada com o roteador de borda da nossa rede interna da empresa. Vou atribuir o IP 100.1.1.1 com sua respectiva máscara /30. Vou colocar o clock rate. Vou subir a interface. Prontinho. Vamos visualizar as configurações. Ok. Vou tentar pingar o outro lado, que vai ser o meu IP público. Tá? Então, imagine que esse é o IP que a operadora concedeu para você na empresa, 100.1.1.2. Então, vamos lá. 100.1.1.2. Ok, comunicação. Vou tentar pingar o servidor, só para ver se está tudo certo. Ok, pingou. Pronto, a gente já configurou o lado da internet. Não fiquem preocupados com essas configurações, tá? Isso é só para a gente fazer o laboratório funcionar. Agora a gente vai cair na configuração do NAT propriamente dita, e essa configuração é extremamente importante para quem está estudando lá para o exame CCNA, porque NAT, os conceitos de NAT caem bastante. Tá? Só para fazer uma revisão rápida, a gente pode ter o NAT estático de 1 para 1, que a gente chama, que é traduzir cada endereço privado para um endereço público, mas isso não é muito eficiente do ponto de vista de compartilhamento de conexão na internet, porque eu precisaria ter um endereço público para cada máquina do mesmo jeito. Isso é muito usado, por exemplo, para ambientes onde eu quero fazer uma tradução de 1 para 1 para um servidor específico aqui na minha rede interna que eu quero que seja acessado de fora, mas eu não quero que ele seja diretamente visível na internet. Tá? A gente pode ter associação de muitos para 1, onde a gente pode criar um escopo com vários endereços públicos no nosso roteador, e à medida que eu vou precisando desses endereços, eu vou usando do meu escopo. Então a gente tem múltiplos endereços privados associados com um ou com alguns endereços públicos. E a gente pode ter o que a gente vai chamar de NAT overload, né, a sobrecarga, que é através de um único endereço público eu compartilhar a internet para toda a minha rede interna. Tá? E essa é a configuração que a gente vai estar fazendo nesse cenário. A gente tem esse único endereço público aqui.
e a gente precisa fazer a rede se comunicar na internet, e a gente vai testar a comunicação na internet pingando o servidor. O servidor, para a gente, é a representação da internet, tá? Então, se eu consigo pingar o servidor, eu tenho comunicação com a internet. Se não, eu não tenho. Então, até agora que a gente não configurou o nosso cenário, eu não tenho resposta nenhuma. Olha lá, destino é simplesmente inalcançável. Por que o destino é inalcançável? Porque eu não tenho nunca o retorno desse pacote aqui. Tá? Eu não tenho nunca o retorno. Se essa máquina tentar pingar o servidor na internet, a gente vai ter problema. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem o retorno do erro. Ó. Eu vou dar uma olhadinha na tabela de roteamento desse servidor. Esse servidor, por enquanto, ele só está configurado. Esse servidor não, desculpa, esse roteador só está configurado para conhecer a rede 100, que é a rede com a operadora, e para conhecer a rede 172, que é a rede privada. A gente, depois, quando for configurar esse roteador, a gente vai precisar adicionar uma rota default, uma rota padrão de saída de tráfego para a internet. O que é a rota padrão? A rota padrão é o seguinte, a gente vai instruir o roteador a... Deixa eu desligar a animação. A gente vai instruir o roteador a fazer o seguinte quando ele não encontrar uma correspondência na sua tabela de roteamento. Então, o roteador vai trabalhar da seguinte maneira. Sempre que ele receber um pacote endereçado para qualquer outra rede que não seja as redes que ele conhece, e provavelmente quais são as redes que ele não conhece? A internet. Não faz sentido eu criar uma entrada para cada rede que existe na internet no roteador de borda da nossa empresa. Isso acontece no núcleo operacional da internet. Então, na nossa empresa, tudo que a gente precisa fazer é configurar um gateway no nosso elemento. E esse gateway então, o que seria o gateway de um roteador é o equivalente a uma rota default, que é uma rota para o destino 0.0.0.0/0 através de uma determinada interface. Então, a gente literalmente vai instruir o nosso roteador a jogar a batata quente para a operadora. Então, a gente vai falar, roteador, qualquer comunicação para a internet, ou seja, qualquer comunicação para qualquer outra rede que não sejam as redes que você conhece na sua tabela de roteamento, você vai encaminhar para o determinado salto que eu vou informar aqui. E no caso vai ser a operadora. E a operadora, por sua vez, vai ter que conhecer toda a estrutura da internet para fazer esse encaminhamento para a gente. Então é por isso que, por enquanto, o ping está parando aqui mesmo no nosso roteador interno. Porque o roteador interno não sabe chegar em outras redes. Tá bom? Muito bem, então a gente vai fazer a configuração do roteador da nossa empresa. Tá? Então vamos lá. Eu vou primeiro visualizar se já existe algo pré-configurado. Já. Então, como o foco nosso aqui é fazer o NAT, a tradução, eu já deixei o IP do gateway da rede interna atribuído no roteador, na sua interface F00, e já deixei o IP da rede de longa distância do link com a internet com a operadora também ativo. Então, se a gente olhar a tabela de roteamento, o nosso roteador já conhece essas duas redes através de uma rota diretamente conectada. Vamos só verificar se eu consigo pingar o gateway a partir da rede interna. 172, vamos pegar a colinha aqui, .22.11.1. Ok, as máquinas da rede interna estão pingando o seu gateway. Então, vamos voltar para a configuração do nosso roteador. Então, imaginando que você recebeu o IP da sua operadora e você já configurou esse IP estaticamente, a primeira coisa que você vai precisar fazer, vou desligar a resolução de nomes para evitar de eu errar algum comando. Tá? A primeira coisa que você vai precisar fazer é criar uma rota default para permitir que todo o tráfego originado então, para a internet, que são as redes que o seu roteador não conhece, sejam repassados para a operadora, porque ela vai conhecer a internet. Tá? E a gente faz isso adicionando uma rota estática, a IP Route, que a gente já estudou no laboratório de roteamento estático, para a rede 0.0.0.0 com prefixo /0. Né? Isso quer dizer qualquer coisa que não esteja na sua tabela de roteamento. Tá? Então, se você não conseguiu resolver o destino consultando a sua tabela de rotas, ao invés de descartar a comunicação, você vai encaminhar ela para
o próximo salto que está atrás da interface serial 00, ou seja, para a operadora. Ao invés de colocar a interface aqui, a gente poderia colocar o IP da operadora, que o efeito seria o mesmo. Tá? Qual que é o IP da operadora? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente poderia colocar 100.1.1.1. A vantagem de colocar a interface e não o IP é que se eventualmente a operadora mudar o endereçamento lógico de camada 3, você só tem que mudar o endereçamento aqui na sua interface e... Opa, desculpa pessoal. Pronto, aqui na sua interface serial, e se for atribuído dinamicamente, nem isso você precisa fazer, que a rota estática se mantém funcionando do mesmo jeito. Então deixa eu apagar lá, vai dar um erro. Então vamos fazer de novo, IP route. Então a gente vai criar uma entrada estática, cujo próximo salto será a interface serial do nosso roteador. Vamos visualizar a tabela de rotas agora? Olha lá. Então a gente criou uma rota estática, olhem esse asterístico aqui. Esse asterístico aqui quer dizer uma rota default, tá? Então a rota default, a rota padrão, é aquela rota para onde vai ser encaminhado o pacote caso o roteador não encontre nenhuma correspondência na sua tabela de roteamento. Então, essa rota vai ser importante para as máquinas poderem falar na internet. Mas a gente não fez nada de tradução ainda. Então vamos ver. Vamos tentar fazer aqui um ping de um host na rede interna para o servidor web. O pacote é encaminhado para o roteador. Olha o que aconteceu agora. O roteador não vai conhecer a rede de destino 9. Então ele vai ver que tem uma rota default, vai encaminhar para a operadora vai encontrar essa correspondência na sua tabela de rotas e vai mandar isso para o servidor vai devolver isso, só que o roteador e o operador vai falar, opa, mas peraí, como é que eu vou devolver um pacote para a rede 172.22? 172.22 está dentro da RFC 19.18, está dentro do bloco 172, deixa eu desligar as outras animações aqui, que está misturando todos os protocolos, né? O roteador e o operador então vai falar, mas eu não conheço rede 172.22, né? Essas redes não são roteáveis. E é por isso que a tradução é extremamente importante, porque sem tradução seria impossível as máquinas da rede interna que usam endereços privados se comunicarem com a internet. Não porque o pacote não chega, isso é uma confusão que eu vejo que os alunos fazem. O pacote vai para o destino, porque não tem problema em encaminhar para 9.1.1 se eu tiver essa rota default. O problema é a volta. Olha lá, não dá para o roteador entender isso. A origem é 9.1.1.1, o destino 172.22. Não, mas espera aí, esse destino não é válido na internet. Tá? Ele foi reservado pela RFC 19.18. Ok? Então a gente criou a nossa rota estática no roteador, os pacotes estão chegando na internet. Agora o que a gente tem que fazer é configurar o nosso roteador para não só fazer o encaminhamento desses pacotes da rede privada para a rede pública, mas também para ele fazer o processo de tradução dessa rede, desses pacotes para a gente. Tá? E como que é o processo de tradução mesmo? Eu recebo o pacote, endereço de origem é um endereço privado da RFC 19.18, endereço de destino é um IP público. Esse roteador então vai analisar o cabeçalho de camada 3, vai mudar o endereço de origem para o seu próprio endereço público antes de fazer o encaminhamento. E antes ainda de encaminhar, ele vai criar uma entrada numa tabela NAT associando a conexão do endereço privado com o endereço público de origem, com o endereço público de destino, e ele faz isso através das portas para ele poder suportar múltiplas conexões simultâneas. Tá? Então, como é que ele faria para suportar múltiplas conexões de múltiplas máquinas? Ele usa a porta 1200 para uma máquina, 1201 para outra máquina, 1202 para outra máquina, para outra conexão. Não precisa nem ser máquinas diferentes, podem ser conexões distintas, originadas a partir de uma mesma máquina. A hora que a gente enxergar a tabela, isso vai ficar mais evidente para a gente.